Oi, Sá. Tudo bem? Você me ouve? Você me ouve? Escreve aí sim ou não. Tá me ouvindo, Sá? Obrigada. Esperando a Soraya entrar. Aê. Oi, Soraya. Linda. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Dizer que é uma honra estar com você aqui. Obrigada. E espero que seja a primeira de muitas. A honra é minha. É, é um assunto que eu gosto muito, e, assim, admiro pessoas engajadas como você. E pelo tanto de assunto, vai ser a primeira de muitas. É verdade, né? Tem uma lista aqui, pessoal, bem boa. Temos duas pessoas já aqui que têm Excelate. Uma é pediátrica e a outra é adulta, mas tem duas filhas com. E mais pessoas que vão entrar aí. Soraya, por favor, você pode se apresentar, que o pessoal já me conhece aí. Bom, meu nome é Soraya Sader, eu sou formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Eu sou endocrinopediatra com título de especialista e já tem mais de 10 anos que eu me dedico às doenças ósseas. O meu doutorado foi em baixa estatura, em resistência ao hormônio do crescimento. E aí, na hora de dividir equipe, fazia muito mais sentido eu trabalhar com doença óssea, né? E aí, desde então, eu comecei, me apaixonei e hoje ocupa, assim, 70% da minha mente, do meu tempo. Eu sou uma grande apaixonada pelas doenças ósseas e eu acho que a gente tem muito por fazer, né? Tanto na questão de divulgação, diagnóstico e terapêutica. Então, é um desafio constante e isso me motiva muito. Sim, você estava no congresso, né, no Latam, te conheci. É, e você também está envolvido em vários cursos à distância, onde tem seu nome e tudo mais. É uma pesquisadora da doença. Então, ela tem muito know-how para falar sobre XLH conosco. Você podia, Soraya, por favor, de uma forma simples, explicar para as pessoas o que é XLH e como que elas podem se autodescrever para as pessoas quando elas falam, olha, eu tenho uma doença rara, XLH, mas o que é, como é, por favor? Bom, o XLH é o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, né? O que dá essa doença uma herança genética específica. E embora o quadro clínico seja comum a algumas outras formas de raquitismo, o que caracteriza, então, é uma mutação no gene FEX que faz com que aumente na circulação um hormônio que chama FGF23 e que causa uma série de transtornos, né? Aumenta a excreção renal de fósforo e suas complicações, depois a gente pode falar mais do fósforo, e impede a conversão da vitamina D na formativa. Então, isso é um outro problema e que agrava a hipofosfatemia também. Então, tudo se dá pela elevação do FGF23 circulante, né? E Certo. aí, quando o fósforo cai, tem todas as repercussões que vão desde deformidades, dores crônicas, fadiga, alterações dentárias e gengivais, entre outras aí. E qual o papel do fósforo no organismo? Todos. Porque às vezes a gente fala assim para as pessoas, ah, eu tenho baixo fosfato no sangue. Aí elas ficam, fosfato, É dos o que elementos faz? mais prevalentes da humanidade. Então, na Sim, verdade, a gente tem doenças em que a gente tenha, por exemplo, no hipoparatiroidismo, que é a redução do PTH, a parada de produção do PTH,
O PTH, que é o hormônio da paratireoide, ele é responsável pela excreção do fósforo. Se você perde esse hormônio, você diminui muito a excreção do fósforo. Esse fósforo fica alto no sangue. E aí a saída é diminuir a entrada de fósforo pela dieta. É tudo que é proteico, é carne, embutidos, leites e derivados. Então, assim, é muito onipresente, né? Está O fósforo. presente em muitas coisas. Aí ele está presente no ATP, que é a molécula de energia, ele está presente no DNA, então ele faz uma série de funções no organismo e que aí na falta dele, né, ou na redução, como no Excelade, vai trazer todas as repercussões. Todas as outras complicações que a gente já conhece, né? Uhum. E entrando nisso, isso é muito conhecido pelas pessoas, XLH é muito conhecido como uma doença óssea, né? Até porque as principais características são as pernas em geno varo, Mais tem visível, né? que é alicate, aí tem a valgo que é em X, e tem também uma que é ventania, né? E é uma para cada lado. Tem uma aqui que é ventania, é uma pessoa, isso é muito difícil, né? A gente vê normalmente de alicate, mas Tá? temos uma pessoa aqui que está assistindo que é ventania, então também é característica de XLH. E por que ela é sistêmica e ela não é óssea? Você poderia fazer essa conexão para a gente, por favor? Ela é sistêmica justamente pela falta do fósforo circulante, né? Então, assim, na geração de energia, no crescimento, ah, nas dores que provoca. Então, não é só o osso, né? O osso, na verdade, é uma parte de um conjunto muito amplo de sintomas. E aí isso faz o visual, né, do raquitismo, do visual do osso, muitas vezes faz menosprezar os demais sintomas. Né? E a gente tem que lembrar disso, porque depois que você corrige a deformidade óssea, por exemplo, sobra todo o resto, que incomoda tanto quanto a deformidade. Você só passa mais despercebido, né? Mas a dor está lá, as alterações articulares estão lá, as gengivites estão lá. Então, é uma série de cuidados que a gente tem que ter para proporcionar um bem-estar melhor para vocês, né? Para todos. Sim, com certeza. Como o tema da live é mitos e verdade no XLH, mas eu quis fazer essa introdução porque eu sempre dou um tempo para o pessoal entrar, né? A gente já está com uma audiência boa aqui. Então vamos começar naquelas perguntas polêmicas que não dá tempo das pessoas fazerem às vezes na consulta, principalmente se a gente se atende no SUS, né? As consultas são sempre mais corridas porque tem muito mais pessoas. Eu me atendo no SUS, né, e no privado, então eu vivo meio que as duas realidades. Mas a gente tem sempre aquela dúvida. Vitamina D, a síntese dela também vem pelo sol. Só que nós que temos XLH tomamos a forma ativa da vitamina D, que é a vitamina D3, certo? E aí fica aquela questão, pra gente vai adiantar só tomar sol, vai solucionar o nosso problema? Só tomar sol não, porque o FGF23 vai prejudicar a conversão do que é produzido pelo sol na forma ativa, né? Ah, são vitaminas diferentes e elas têm funções diferentes. A vitamina D que a gente faz pelo sol tem outras funções, né? Além de aumentar a absorção de cálcio e fósforo pelo intestino, né? Além de modular o PTH. Então, tem outras funções imunológicas. Agora com o coronavírus foi, né, uma festa Foi o de ter boom. vitamina D. Então, tudo hoje se relaciona com a vitamina D. E é importante garantir que quem tem XLH seja suficiente em 25-hidroxivitamina D, que é o que mais comumente a gente dosa. Né? Isso aí, E pessoal, que ela tá falando é quando sai seu resultado de exame, é esse nome, tá? Para vitamina D que ela tá falando. a forma ela é a 1,25 de hidroxivitamina D, que é depois da passagem pelo fígado e pelo rim.
Então, o que se dosa comumente é a 25-hidroxivitamina D. Existe um consenso, né, que diz que para pessoas com fragilidades ósseas, osteoporose, raquitismo, é importante que se mantenha esses níveis de 25-hidroxivitamina D entre 30 e 60 nanogramas por ml. Isso a gente faz se expondo ao sol por 10 minutos, sem protetor solar, porque é o ultravioleta B que faz essa conversão, né? E aí os dermatologistas têm um certo receio quanto a isso, mas não tem outro jeito, né? Senão não vai absorver. Exatamente, não vai converter. E aí, então, é importante que vocês sejam, quem tem XLH, seja suficiente entre 30 e 60 nanogramas por ml. Se não for possível fazer essa exposição solar, então aí a gente complementa, né, com as fórmulas medicamentosas até que se atinja esse nível. Todo congresso existe uma grande briga se o valor normal é 20, se é 30, mas enfim, nessa recomendação para pacientes com fator de risco ósseo, se recomenda entre 30 e 60 nanogramas, de 30 a 60 nanogramas por ml. Tá, então na verdade nós devemos tomar sol também. Também, até porque aumenta o bom humor. Aí, tá vendo, gente? Sol é vida, tomem sol. Já o mito foi aqui desmistificado. Não vai solucionar nosso problema, mas vai ajudar nas outras funções do organismo. Então todos nós precisamos tomar sol. Acabando, né, o confinamento pela pandemia, já É, tem um pouco ao ar livre, né? e depois, uma dieta nutricional faz diferença na absorção de cálcio, fósforo e vitamina D3, ou seja, esses minerais, essas vitaminas, numa alimentação faz a diferença na nossa vida? Faz muita diferença. Porque vocês têm que pensar que o XLH é um defeito de mineralização. A mineralização depende de cálcio e fósforo. Eu não posso complementar fósforo e esquecer do cálcio. Então, as necessidades médias de cálcio por dia são de 1.200 a 1.000, não para a primeira infância, que varia de 600, 800 de acordo com a faixa etária, né? Mas para o adulto, de 1.200, 1.300 miligramas por dia. Tá. Então, é importante que exista esse aporte pela dieta, e se não for pela dieta, se houver intolerância à lactose, questões de comportamento mesmo, como veganos, é importante que se complemente isso via medicamentosa também, sem excessos, porque o tratamento do XLH tem como risco hipercalciúria, nefrocalcinose. Então, não dá para exagerar, tem que ser tudo muito medido, sem excessos. Nefrocalcinose é pedra no rim, pessoal. E quando a gente fala, tem outro grande mito, foi legal você ter falado de vegano, né? Porque eu fui vegana há muitos anos. E fui 13 anos vegano, foi por isso que eu eliminei 25 quilos. E as pessoas me criticavam muito, né? Porque cadê o cálcio da sua alimentação? Mas eu sempre tomei cálcio oral, né? Então dá na mesma, né? Nunca escondi dos meus médicos, até porque eu repunha, então isso não era. Mas existe vários. Isso é mais um mito, né? Onde, por exemplo, eu não poderia ser por causa disso e nada a ver se eu fazia essa suplementação. Importante Outro. porque o cálcio dos vegetais, além dele ser pouco concentrado, então você precisa de um balde de couve, fica assim inviável você ingerir todo o cálcio que você precisa, a biodisponibilidade desse cálcio não é boa. Sim, e tanto é que quando eu era criança, eu não tomava cálcio comprimido, não sei se não existia ou não tinha ainda, mas eu tomava muito leite. Às vezes era 1,5 litro de leite por dia, assim. Tanto é que, né, hoje em dia eu não suporto leite, mas era muito leite. Outro mito que existe muito, mas é legal que você já quebrou mais um mito, quando me perguntarem, já vou responder esse mito. As crianças podem fazer atividade física? Qual a importância da atividade física na formação óssea? Elas podem ter fraturas? Precisam fazer atividade física, mas aí a atividade física ela tem que ser pensada para essas crianças. Então vai depender, porque é um espectro, né, do defeito de mineralização. Nem todas as crianças têm o mesmo padrão. Então umas têm mais deformidade, outras têm menos. O risco de fratura existe,
né? O raquitismo, então, ele é o defeito de mineralização na placa de crescimento, e o adulto, para o adulto, sobra a osteomalácia, que é o defeito de mineralização, né, no restante do osso. Então, a criança precisa fazer atividade física para fortalecimento muscular, para preservação de articulações, né, para o bem-estar, para a socialização, porque muitas delas passam por discriminação, por terem das deformidades. O Então, bullying. exatamente. Então, precisam da atividade física, mas é uma atividade física bem pensada, como a gente pensa para a atividade física para as crianças com osteogênese imperfeita. Eu não vou deixar fazer qualquer atividade física. Então, a atividade física ela tem que ser prescrita. Né? É um hábito que a gente não tem, mas precisa ser escrito e norteado. É um grande tabu, né? Porque como eu acabo aconselhando muitos pais, eles têm muito medo de deixar as crianças fazerem atividade física. Eu faço atividade física desde criança e, por exemplo, criança eu nunca me quebrei, né? Eu sempre dancei desde criança, fazendo natação e tudo mais. Mas às vezes restringe um pouco. Você poderia comentar os tipos de esporte, os tipos de atividade que é recomendável ou não? Então, a natação é ótima, mas não é toda criança que gosta de nadar, É, né? A dança é boa, tudo que não tiver impacto, né? Ou um excesso de carga, principalmente sobre os ossos longos, pode ser feito. Agora, esportes coletivos precisa ter cuidado, né? Lutas. Então, a natação ainda é, né? Assim, mais seguro. Mas, para a saúde mental da criança, ela tem que fazer aquilo que dá prazer. Se ela detestar entrar na água, a gente não vai obrigar. Então, a gente adapta aí outras atividades para ela. eu sou uma defensora assídua, assim, do Pilates, que eu nadei, né, desde criança, então todo mundo escuta que tem que nadar, que é excelente. Então chega quando você fica adulta, você não aguenta mais. Por mais que você goste de água, você não aguenta mais fazer aquilo. E no Pilates eu encontrei uma grande realização e a gente fez exames e foi incrível, assim, a minha melhora com o Pilates. Depois eu até comento com você, mas Eu Pilates gosto, realmente. eu gosto muito porque trabalha isometria. Então, o risco de você levar a uma fratura, a piorar a deformidade é muito menor. Né? A Com questão é certeza. você achar um instrutor de pilates que conquiste a criança a fazer aqueles movimentos que você sabe que não são dos mais dinâmicos, né? Mas é uma... Porque exige uma concentração, é algo mais paradinho e tal, tem tudo isso. Já que a gente está falando de atividade física, eu recebi uma pergunta aí nos stories, que foi da Samantha que está aqui. Porque assim, Pilates é uma coisa ainda muito elitizada, muito cara. Natação, mais ou menos. E quando a gente vai falar grosso modo popular, academia e musculação é o mais barato. E aí? Excelente pode fazer musculação? Então, você sabe que eu gosto de analogias, né? Analogias muito didáticas. Quando você comentou comigo, eu fiquei pensando, é como você pendurar um balanço. A pessoa que não tem Excelate, você pendura numa madeira robusta, esses parquinhos antigos, e a madeira não vai envergar. E com Excelate você pendura um balanço num pedaço de pinos, né? Não dá segurança de que aquele pinos vai te suportar durante muito tempo. Então, sempre lembrar, o osso, ele tem um eixo mecânico. Ele tem toda uma disposição espacial que tem que ser respeitada. No defeito de mineralização, você perde essa trama, né? Você perde essa rigidez, essa robustez do osso. Então, não dá para a gente proibir. Se quiser fazer, opte por menos carga e mais repetição. Né? Tá. O instrutor ele tem que estar muito bem consciente de que você. As pessoas acham lindo, né? Desceu lá o pininho na academia para mostrar que está levantando um monte de carga, mas não é o ideal. Então, sobe lá só o primeiro, faz mais repetições. O ganho de massa muscular vai ser menos rápido, mas é mais seguro.
Eu só conheço duas pessoas com Excelate que fazem musculação, a maioria não faz. Meu médico também nunca me recomendou por conta disso. Fora que, na minha percepção da Vanessa, né, porque somos muito diferentes entre nós, é que triplica a minha fadiga. Né, porque quem faz musculação já tem aquela dor da musculação, só que eu já tenho fadiga crônica. Você vai Né? precisar de mais ATP para trabalhar esse músculo. Então, na É falta muito do. complicado. O Éder tá perguntando se yoga é bom. Para todo mundo. É maravilhoso. Todo O mundo. Pilates tem técnicas, né, do yoga, né, e é maravilhoso. Eu só não consigo, eu já fiz algumas aulas de yoga, é maravilhoso, tem muita flexibilidade, mas como eu não tenho total flexão de joelho, que eu perdi por causa das cirurgias do Ilizarov, tem muito movimento que necessita, né, do joelho, de ter total flexão, então quando eu fiz, eu tive que fazer muito adaptado. Mas Não, yoga, assim como Pilates, é muito adaptado, elitizado. mas o que eu acho do yoga é a concentração que pode depois te ajudar a manejar a dor. Sim, Né? meditação, né, também. São Sim. técnicas que eu também faço bastante, assim, tudo mais. Tem uma outra questão, então é legal que você já desmitificou o mito do qual isso na comunidade médica deveria ser meio que desmitificado no sentido de recomendar atividade física, né? Então é Mas algo para quem está vindo aí. fazer mais de novo. O médico que trabalha com doença óssea, ele tem que aprender a prescrever atividade física. Não dá para Tá, deixar, entendi, né? entendi como uma promoção de saúde mesmo, né? Exatamente. É medicação. Tá, e outra coisa que as pessoas têm muita dúvida e até se confundem, eu queria que você explicasse da medicação, porque a maioria de nós que está aqui, está assistindo, ainda toma medicação convencional. E existe muita mistura de cálcio com fósforo. Isso não pode acontecer. Explica por quê, por favor. Gente, é uma arte tomar fósforo e tomar cálcio. Eu fui para Montreal em 2018, fiquei um mês lá no serviço do Glorier, do Frank Rauch, e lá eles fracionam em 5 vezes, 5 tomadas, os sais de fósforo, inclusive de madrugada. E eles têm dados mostrando que a tomada de madrugada, porque o período noturno do sono é muito tempo do organismo sem exposição ao fósforo. É uma loucura. Eu consegui É, fazer 2 pacientes só. Uma que a mãe estava com um nenê novo que acordava de madrugada para mamar, então ela já ia lá e dava. E a outra que a família tem um bar que fecha às 3 da manhã. Então fechava o bar, ia lá e dava só para a menina. Só, né? Quanto mais nova a criança, mais fracionado, né? E não pode ser junto com cálcio porque precipita e aí atrapalha a absorção. Agora, e nem com lácteos, nem com leite, nem com derivados. Então, é uma arte você disparear as tomadas, as 4 tomadas aí de fósforo, com não tomar cálcio, não tomar leite junto. Né? Mas o ideal é que esteja longe. tá, então recomendável sempre é tomar o cálcio, o calcitriol e a vitamina D3 junto com a refeição e o fósforo nos intervalos. Seria isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos Tá. não, é, né? Para tentar. É, sim. E existe outro mito que é hormônio de crescimento, porque nós temos baixa estatura no Excelate. Funciona para nós? Eu não tomei, mas funciona? Não é recomendado. O duro das doenças raras é isso. Nunca tem consenso para nada. Não, Porque imagina a gente aqui, né, desse lado aqui. Não a cientista falando, mas a Vanessa paciente. Cada um assim, fala uma coisa. não tem guideline, não tem consenso que norteie, né? Olha, eu estou ajudando uma colega de Maceió a conduzir um caso de raquitismo. Não tem uma literatura que você leia que você vai conseguir conduzir. Não tem. Tem um grupo francês da Agnes Linglard que tem um trabalho muito interessante mostrando o uso do GH em crianças com XLH. A resposta foi boa. Eu interpreto essa resposta como pelo fato de ser uma doença crônica, como a gente dá o hormônio do crescimento para insuficiência renal crônica e eventualmente outras doenças crônicas,
você está tratando com o hormônio do crescimento uma doença crônica, não o XLH, porque a fisiopatologia não faz sentido, né? Mas mesmo tendo bons resultados, eles não recomendam sistematicamente. Aí, num dos artigos, eles colocam, quando tem baixa estatura, pode ser, a maioria tem. Então, na prática, a Sim, gente não usa, né? Agora, o que a gente está começando a ver agora é o crescimento com o Rosmab, né? O sim. tratamento nutricional, por melhor que seja feito, mais da metade das crianças terminam com baixa estatura. Mas de rotina a gente não prescreve hormônio do crescimento. Tá, não é recomendável por outros fatores até, né? Você Fala. pode ter outros efeitos colaterais, você aumenta a glicose, você muitas vezes avança um pouco mais a idade óssea, né? Então, é uma injeção todo dia, a um custo elevado, o custo pessoal, o resultado ainda não compensa, né? Sim. Oi, Yasmin, ela tá falando ali. Tem gente de Maceió nos assistindo, obrigada. Acho que é pela Soraya, muito bom. Vocês estão Sim, aí. Os hormônios afetam o emocional e o humor das pessoas? principalmente os nossos femininos, né? Eu tô Zero. perguntando isso porque o FGF23 é um hormônio, né? Então, eu Eu quero. conheço interferência do FGF23 no humor. Né? Tem o cortisol, que é o hormônio do estresse, que está envolvido na dor crônica, mas o FGF23 em si, eu nunca. Você nunca leu. É que me falhou a conexão. Não, nunca li. Tá, e nem você leu que, por exemplo, o Burosumab deixa as pessoas mais sensíveis de alguma forma, por alterar os níveis. Se for, não, só se for sensível por felicidade, porque está melhorando. Tá bom, Então, o anticorpo ligando no FGF23, eu ainda não tenho informação que melhore o humor, não. tá. E Se por que alguém que a dor... colocar no chat aí, Oi? se alguém tiver essa informação e quiser colocar no chat, a gente Por vê. favor, colaborem. Podem falar aí que a gente vai tentar. Pessoal, do lado do comentário tem uma interrogação onde vocês podem clicar e digitar a pergunta. Ou digitar no comentário mesmo e a gente vai tentar deixar um tempinho no final para a pergunta de vocês. Por que que o ciclo da dor... Eu queria que você explicasse um pouquinho do ciclo da dor e por que o final do ciclo da dor desenvolve depressão, né? Porque tem estudos que mostram que pessoas com XLH vão desenvolver ansiedade e depressão. E muitas vezes a depressão está associada à dor crônica. Então, Vanessa, na verdade, são coisas tão imbricadas, porque assim, a percepção da dor é individual, né? Além disso, depende do estado de atenção, ansiedade, expectativa, a experiência prévia de dor que eu tenho, quanto tempo levou para melhorar, traços de personalidade, tem pessoas que toleram melhor, que lidam melhor com a dor, e aspectos culturais e até de gênero. Oi, tá me ouvindo? Eu tô. Tá falhando para você? Para mim tá ok. A sua imagem travou um pouquinho. Então, isso é uma coisa. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele interfere com os sistemas de neurotransmissão, de sinalização de dor. Além disso, tem citocinas inflamatórias envolvidas na percepção de dor, né? Tem uma modulação cerebral no hipocampo, então tudo isso desencadeia a percepção de dor e também essas citocinas tão elevadas em pessoas com depressão. Então tem uma sobreposição dos quadros, né? Quando você
tem redução dos neurotransmissores, então também a serotonina, você tem uma percepção maior da dor. E a redução de serotonina também está associada com depressão. Então, nem sempre é possível dissociar os quadros, mas é claro que quadros de dor crônica, com limitação de movimento, limitação de atividades diárias, acabam levando a quadros depressivos. Te isolam socialmente, você fica em casa. Então, é um círculo vicioso, na verdade. Eu falo que é muito a parte mental que influencia também, né? Você falou da personalidade e tudo mais, mas é a parte mental. E as coisas são tão sobrepostas que tem antidepressivos como a duloxetina que são usados para o tratamento de dor. Então, a Nossa, você sinalização... podia falar disso, né? Não tem para falar disso, não. Mas a sinalização de dor e de sintomas depressivos, elas têm esse overlap, elas têm essa sobreposição. Eu tô com isso aqui, pessoal, porque sou um corretor postural que eu tô com muita dor na coluna, e aí alivia um pouco. Mas, por exemplo, as pessoas querem muito me tratar a dor crônica com antidepressivo. Mas eu não tenho depressão. Mas é porque Mas, são nesses mecanismos que são comuns. mas pra mim é uma super resistência. Aí eu acabo me dopando com as outras coisas, porque esses remédios, pelo que a gente vê, sempre deixam as pessoas muito lentas, né? Se os remédios opioides já me deixam lenta, que dirá esses daí. E aí, como que faz pesquisa lenta, né? É difícil. Mas são coisas que é difícil, né? Outra questão é dormir. Noites mal dormidas influenciam no aumento da fadiga e da dor crônica? Influenciam no aumento da fadiga, da dor crônica, da disposição no dia seguinte, no limiar de dor, né? E nem sei, na verdade, é outro círculo vicioso, né? Porque você não dorme bem porque tem dor e a dor se perpetua porque você não dormiu bem. É importante lembrar da higiene do sono. Hoje em dia, como a gente está muito conectado, você vai dormir depois de checar todas as mensagens, todo o Instagram, Facebook, todas as mídias sociais. É importante que quem tem dificuldade de dormir crie um ritual para indução do sono. Então, um banho morno, um chá, desconectar mais cedo para a mente desacelerar. Hoje a gente estava conversando que nós duas somos aceleradas, né, em termos de pensamento. A mente não para. Então, assim, tenha um bloquinho na sua cabeceira, mesa de cabeceira, para que você não vá dormir com nada pendente. Então, se amanhã vence tal boleto, anota lá, amanhã vem pagar tal coisa. Amanhã anota tudo, para você limpar a sua mente e aí conseguir ter um sono mais aprofundado. Entendi. Se Eu fiz. no caso de você não conseguir por causa da dor, aí vale a pena procurar recursos terapêuticos pro manejo da dor. É Porque meu senão caso. é importante muitas Eu fiz um exame de polissonografia, né? Porque eu sou curiosa, né? Então eu queria saber. Eu sou aquela que quero saber tudo, investigando. Acho que é coisa de pesquisador, de cientista. E aí pedi, né, indicação, fui fazer a polissonografia, aí eu fiquei pasmo. Sabe quantas vezes eu acordo durante a noite? Despertares? Chuta seu número mais alto aí. durante a noite por hora. Durante a noite toda. Umas 100 vezes. Ai, tá bem que ela chutou alto. 66. Eu falei, meu Deus, é por isso que a pessoa acorda desse jeito. Não, é que Cansado e vai dormir exausto. eu tinha 8 despertares por hora, então foi um chute. Nossa, eu fiquei perplexo. Eu falei assim, realmente, a pessoa não dorme 500 anos se despertando 66 vezes. Não, não tem como, né? Mas tudo bem. Tem uma pergunta aqui de uma mamãe da Yasmin, que é de Maceió, e ela tá falando, quando você vai na interrogação, tá escrito assim, ó, qual a forma de apresentação do fosfato vocês mais usam?
É legal tirar essa dúvida dela também. Existe a solução fosfato, existe comprimido? É isso que ela Eu, está perguntando, eu acho. a partir do momento que a criança consegue ingerir comprimido, eu prescrevo a cápsula, porque infelizmente a gente só tem manipulado, né? Enquanto a criança não consegue ingerir as cápsulas, eu prescrevo sachê de pó, nunca solução. Primeiro que é horrível, é um sofrimento, cada uma das 4 tomadas fracionadas. E Tem segundo, gosto de mar. muitas vezes deposita no fundo do frasco. Então você não consegue uma dose homogênea a cada vez. Então eu não prescrevo solução, só cápsula ou sachê. Tá? E por isso que cristaliza no fundo do frasco, né? A solução, no frio. Outro dia vieram me perguntar isso, como, né? Eu tô falando do mar, pessoal, porque eu pergunto pros XLH Kids, assim, porque na verdade eu nunca tomei essa solução, sempre pra mim foi comprimido manipulado. E outra pergunta muito comum das mamães, se a Mita, como é que é, lida com isso, qual a melhor fase para fazer a cirurgia de correção das pernas? Então, isso é uma grande discussão que a gente tem nos congressos de doença óssea também. E eles discutem elegantemente. Assim, o grupo francês da Agnes Lindler, eles são favoráveis às cirurgias mais tardias. O grupo de Montreal, eles são favoráveis às cirurgias mais precoces, até para preservação das articulações. Então, eu tenho um ambulatório junto com o grupo da ortopedia pediátrica. Muito E a bom. minha experiência é que quando você faz a H-plate aproveitando o crescimento para fazer o alinhamento dos membros, restabelecer o eixo mecânico, é melhor do que deixar toda a correção para depois. Quando você tem um tratamento extremamente bem feito, né, com as fórmulas de fosfato, que é o que a gente tinha até agora, né? Eu tenho 2 irmãs que evoluíram muito bem com a medicação, mas acabou ficando deformidade distal da tíbia. Então, essa correção você pode deixar para depois. Mas, em função do bullying, em função de sobrecarga articular, a minha opinião, a minha sensação das minhas crianças é que quando você aproveita o crescimento para corrigir, ainda que parcialmente, o eixo mecânico é melhor. Não é só estético. Boa. Eu fiz essa enquete nos stories, perguntando assim, cirurgia de correção das pernas da deformidade é estética? Isso é um mito ou é uma verdade? Né? Então você já está respondendo mais uma questão. E lá foi 100% que não é estética. Aí eu falei, tô orgulhosa de vocês, né? Mas não é estética, né, pessoal? Porque vai Mas chegar uma determinada idade que o seu joelho vai triplicar a sua artrose. Você podia falar disso? então, não é consenso, de novo, como toda doença rara, você não tem consenso, você não tem guideline, mas isso é a minha impressão pessoal, que quando você aproveita o crescimento, né, a cartilagem de crescimento aberta para fazer esse alinhamento do genuvaro, valgo ou inventania, ainda que parcialmente, diminui o bullying para essas crianças e você diminui a sobrecarga articular e artroses futuras, né? Agora, lembrar sempre que o procedimento ortopédico, ele só pode ser feito se metabolicamente a criança estiver bem. Se a fosfatase alcalina não estiver tão alta, se o PTH não estiver tão elevado, então ela metabolicamente ela tem que estar bem para poder ir para a cirurgia. Até essa questão da cirurgia ou não, de correção das pernas, eu fiz cirurgia de correção e eu também tenho artrose, né? Então, e quem não fez e ficou com a perna arqueada também, a longo prazo, com a idade, também vai ter artrose. Então, na verdade, nada é 100%, né, de consenso, né? Mas você já é um diferencial, né? Porque você tá junto com a ortopedia para fazer isso, você decide isso em conjunto, né? Eles têm, de maneira geral, eles têm essa conduta aqui no serviço, né? E os resultados, na minha opinião, são bastante bons. É uma cirurgia pouquíssimo invasiva, a criança sai andando, né? Depois que fez a correção parcial ali ou total, naquele momento você te retira, é uma incisão mínima,
Então, eu acho que vale a pena, na minha opinião pessoal. Usar fixador externo é extremamente invasivo, né? Não tem, É é surreal. limitante, né? Então, quando você usa as técnicas de crescimento guiado, você diminui quando precisa, depois do Elisara, você diminui o tempo, né? Sim, com certeza. Crianças, porque tem uma pergunta aqui. Crianças que têm dor de cabeça, adultos que têm enxaqueca. Eu, eu me sinto na responsabilidade de toda vez que eu falo de Excelate hoje, ou pessoas vêm falar para mim que tem dor de cabeça, falar de malformação de Chiari, porque meu diagnóstico de Excelate foi com 4 anos, mas o meu diagnóstico de malformação de Chiari foi com 34 anos, né? Foi muito tardio, sofri muito, sem saber o porquê. Então, existe um consenso hoje, né, na endocrinologia, que é o principal médico e nefrologista que cuida de nós, sobre isso, porque eu não tive esse histórico, né, eu não fui encaminhada, então eu queria saber sobre isso, assim. Quando as pessoas têm enxaqueca ou têm dor de cabeça desde criança, já pode suspeitar de malformação de Chiari e buscar ajuda com o neurocirurgião? Então, o médico que trata o raquitismo, ele tem que ter em mente que isso é uma possibilidade. A gente tem pacientes que têm uma deformidade craniana que sugere muito. Então, automaticamente a gente faz essa investigação. Naquelas que não têm, a dor de cabeça chama atenção e a gente tem a enxaqueca em si, ela tem características próprias, né? Então, tem uma periodicidade, muitas vezes unilateral, pulsátil, piora com a luz, piora com o ruído. Então, eu não colocaria como enxaqueca, mas uma dor de cabeça, que principalmente na criança, faz a criança deixar de brincar, parar de brincar, ou que desperta essa criança durante a noite. O despertar noturno para a gente é um sinal de hipertensão intracraniana, muito claro, um sinal de alerta muito importante. Mas, de qualquer maneira, sabendo dessa possibilidade no Excelate, não custa investigar. Eu prefiro pecar pelo excesso do que deixar passar e a gente ter um diagnóstico tardio. Outro dia eu fui tomar Burosumab e aí tinha um pai com o filho de 7 anos, ele chegou em mim e falou assim, você também tem muita dor de cabeça? Isso é do XLH? Aí eu expliquei um pouco pra ele, né, e falei, conversa com o médico, mas pra você saber se você tem isso, é só ir no neurocirurgião, né? E o seu Então, médico indicando. diferencial para dor de cabeça do Excelate, que eu acho que, na minha opinião, é a cefaleia cervicogênica. Muitas vezes, por conta de dor, você assume uma postura de contratura. E aí, como a inervação aqui é a mesma, você tem uma dor de cabeça. A hora que você aperta a musculatura cervical, que você reproduz, você piora essa dor. Sim. Então, é um outro diagnóstico diferencial para essa situação. E eu nem sei também, por exemplo, se tem um diagnóstico precoce de Chiari, eu nem sei que pode ser feito também em relação às crianças, né? Porque existe uma cirurgia em relação a isso, que é muito invasiva também, então eu não sei o quanto soluciona, mas que eu tenho aprendido isso com uma amiga minha fisioterapeuta. Ela fala, Vanessa, você é do grupo que quer saber tudo, mas existe o grupo que não quer saber nada, entendeu? Mas assim, o meu papel é sempre passar informação, entendeu? Mas eu Então, sempre quero saber tudo, porque eu quero saber se tem possibilidade de eu fazer alguma coisa. o Mas paciente tem tem o gente. direito de não saber, nós não, porque a gente tem que monitorar. Né? Então, às vezes, É, nossa ignorância é uma proteção, porque você não fica pensando no que você pode ter. Agora, a é, gente não tem esse direito, a gente tem que saber para monitorar todos os aspectos, né? sim. E entrando isso em criança, que também faz toda a diferença, no meu caso, por exemplo, também, porque coisas que não são tratadas na criança vai ter consequência no adulto, né? Visto que é para a vida inteira e é progressivo. Com Então, por certeza. exemplo, eu sempre tive os dentes, modéstia à parte, bonitos, esteticamente falando, e aí eu ia nos dentistas, eles falavam, você não precisa usar aparelho, seu dente é bonito. Né? Mas aí quando eu fiquei adulta, eu vi que eu tinha a mordida cruzada, e aí com o passar do tempo, agora DTM.
E aí eu queria que você falasse disso, né? Da má formação que a gente tem na cabeça, quando forma má oclusão, e que os pais deveriam investigar isso, né? Se tem má oclusão, porque pode ter mordida cruzada, e é muito mais aconselhável usar aparelho na infância do que adulto, né? E aí tudo isso, se adulto pode usar aparelho ou não, entrar nesse aspecto. Então, na verdade, nós que fazemos metabolismo ósseo, né, endócrino, a gente tem uma dificuldade enorme com dentistas. Porque, Sério? Não é, sabia. em todos os aspectos, porque assim, as medicações que a gente usa para tratar a osteoporose podem dar necrose de mandíbula. Então, a gente pede para o paciente fazer um check-up, né, odontológico antes de começar o tratamento. Os meus pacientes com osteogênese imperfeita, ninguém quer nem fazer limpeza, de medo Que é de muito fratura, importante. né? E no Excelade, a mesma coisa, né? Porque existe o mito, como você diz, né? De que é uma fragilidade, de que pode complicar, e pode, né? Então, a limpeza frequente dos dentes no Excelade é fundamental. A higiene tem que ser impecável para evitar a infecção. O dentista, ele não precisa ser especialista, ele precisa ter bom senso só na condução. Agora, o tratamento ortodôntico, ele vai fazer o movimento dos dentes e aumenta o remodelamento ósseo do osso alveolar. E é um trauma, né? E nesse local de trauma pode desencadear as complicações Os dos abscessos. abscessos. Quando você vai fazer um tratamento ortodôntico, o seu tratamento tem que ser otimizado também. Igual a gente faz para a cirurgia ortopédica, mesmo o adulto. O adulto vai fazer uma cirurgia ortopédica, a gente volta à fórmula de fosfato e o calcitriol por pelo menos 3 meses, porque melhora o resultado disso. E para o tratamento ortodôntico, a mesma coisa. Então, a taxa de perda dentária é mais alta, a necessidade de implante é mais alta, mas, se for necessário, aí sim, um ortodontista especialista em, em fragilidades ósseas, ou que tem. Geralmente a gente encontra essas pessoas no meio universitário, né? Aqui em Ribeirão a Sempre. gente tem uns. Então, aí nessa situação é importante que seja alguém que tenha know-how para fazer isso. Eu nunca encontrei um endócrino em convênio que sabia tratar excelente. Mas não É só em hospital escola, é só na pesquisa que a gente encontra. no hospital universitário, quem gosta de metabolismo, a gente em Vocês pediatria, são raros, como a gente. é. E a gente vai nos congressos, nós somos sempre os mesmos. É, então, porque e existe toda uma dedicação, né? Eu lembro quando eu conversava, não sei se você conheceu a doutora Maria Odete, que era do HC, né, que já faleceu, e a Regina foi, né, discípula dela. E mais o Edson de lá também, eles falavam que muita gente não quer estudar metabolismo ósseo, porque é pelo menos 10 anos ali de residência e fica se matando, né? Porque todo dia tem que ver para, né? É no dia a dia, você tem que ver porque é coisa muito diferente, é muita raridade e nem todo mundo quer dedicar tanto tempo a isso. É muito diferente e as apresentações são muito heterogêneas. Então, de novo, não tem a comodidade de um guideline, né, de um consenso para você atuar. Eu falo que muito do meu trabalho é artesanal. Outro dia eu estava investigando uma menina que segue, veio para mim como Excelente. E a gente, pensando em começar o Grosnoab, a gente fez um painel e a menina veio com uma mutação mais rara ainda no ENPP1, que dá, Sério? Acho que eu conheço mais uma pessoa assim, excelente. veio, ela tem a clínica do raquitismo hipofosfatêmico, com calcificação arterial difusa, e ela já tem calcificação em válvula cardíaca. Eu até receio muito de continuar tratando com fórmula de fosfato, de medo dessa calcificação piorar, né? Mas é artesanal, você vê as nuances e você vai atrás, e estuda e liga para o colega, ver se ele tem um caso parecido. É assim. Legal você ter comentado isso, porque eu conheço mais dois casos parecidos, assim, e que a gente não vê muito na literatura, né? Essa questão visual você não vê, você vê perda auditiva, mas baixa visão e tudo mais é algo, né?
Mas eu tento ter um pouco de sabedoria para falar as coisas, porque às vezes as pessoas estão assistindo e elas acham que elas vão ter tudo. Né? E é importante falar, pessoal, é uma lista de sintomas, né, e de sequelas, mas não é que todo mundo vai ter tudo que a gente fala aqui, né? Então, não fiquem preocupados em relação a isso. Mas, por exemplo, se a pessoa melhorar a mordida cruzada dela, provavelmente ela não vai ter DTM quando ela ficar adulta, né? Espera-se que diminua a chance, Ah, né? pessoal, DTM, o que é DTM? ATM, articulação temporomandibular, tá? Mandíbula maxila. Nós que temos XLH temos, né, sempre artrose, osteoartrite em todas as articulações. Aqui também é uma articulação. Então você começa a sentir dor no ouvido, é o primeiro sintoma. Aí você vai no otorrino e ele fala, não, isso aí é ATM. Então o D de disfunção é aqui. E aí eles falam para mim que a minha mordida cruzada que me causou DTM. É isso? Em parte sim, mas tem um outro agravante que é para dor nessa região, que é, na verdade, a dor difusa, né? Que faz com que você contraia o masseter aqui, né? E o temporal. Então, isso aqui contraído acaba dando uma dor crônica também, né? A pessoa acaba rangendo os dentes durante o sono e não percebe, tem um desgaste da superfície dentária. Então, é um conjunto de coisas a serem cuidadas com muito carinho, porque causa muito transtorno, né? Se não cuidar. E o complicado é que as recomendações são sempre cirúrgicas, né, de solução pra gente. Se não tiver alteração importante na articulação, a toxina botulínica pode ajudar na dor da Eu TM, tenho pensado em fazer isso. né? Tanto masseter, musculatura temporal, então ajuda a controlar a dor. E fica Eu acho que lisível. a gente tem que tentar tudo que é alternativo, né, antes de ir para algo mais invasivo, senão você não vive, você só vive fazendo cirurgia. Fala assim, pessoal, eu quero umas férias aí, né? Que não dá, senão eu vou começar a fazer coleção de cirurgia. Outro dia tem uns grupos aí, né, de Excelate, e estavam falando que Excelate transpira muito. Que o médico E falou que isso é uma característica. Aí era assim, aí é assim, né? Uns falam que tem, outros falam que não tem. Aí eu queria saber se isso é verdade, porque eu nunca ouvi falar isso. também, então, porque olha só, a descrição que a gente tem de sudorese excessiva de raquitismo é na forma calciopênica. Então, o cálcio baixo, teoricamente, faria suar mais, e que eles atribuem à dor óssea. E aí eu fui até procurar outro dia, e tem lá, quando você coloca sudorese excessiva, no Google, tem as primeiras 20 informações que tem verifique se você tem vitamina D baixa, porque uma das manifestações de hipovitaminose D é sudorese excessiva. Eu não sei qual é o mecanismo, o que eu sei é que as minhas crianças, meus pacientes com osteogênese imperfeita também suam demais. E até hoje eu não encontrei nenhuma explicação lógica para Associado, né? associado, não consegui explicação. A dor, claro, principalmente em crianças menores, né, pode aumentar a sudorese, mas em crianças maiores, no adulto, eu não consegui ainda uma informação. Se alguém souber, por favor, escreve aí. Eu não. Porque assim, eu sempre transpirei, mas eu nunca achei que era por causa disso. E no meu caso, eu transpiro a cabeça. Assim, quando eu danço, eu saio pingando a cabeça inteira. Eu tenho paciente com osteogênese imperfeita que quando vai fazer o bisfosfonato, ela é tão deformadinha, tadinha, que ela só tem acesso na cabeça. Aí eles pegam o acesso na vinha da cabeça, esse esparadrapo não gruda de tanto que ela E transpira. suou. É, é bem assim. E quando você tá com dor, parece que você transpira mais, dependendo do nível de dor, você transpira mais. E outra coisa que muito me perguntam, porque como eu acabo falando que eu tenho muita dor, né, tento não esconder isso, porque eu tento passar também a realidade do Excelate, não só a informação, a alegria e tudo mais, porque eu acho que é importante mostrar a luta. Tem muita gente que fala assim pra mim, mas eu não sinto a dor que você sente, eu não sinto dor. No meu caso, Vanessa, eu sinto dor desde criança, né? Mas tem pessoas que não sentem dor ainda. Eu queria que você falasse, por que algumas crianças sentem dor, né? E depois isso para o adulto vai aumentando. É, no decorrer da vida, lá com mais idade, na progressão da doença, se você nunca sentiu dor, você vai sentir, mesmo que você seja um caso mais leve? Isso é tão individual, Vanessa, porque assim, a percepção de dor
ela depende muito do limiar, né? Tem pessoas que com o mesmo com a mesma agressão, umas não sentem dor, outras sentem uma dor excruciante, né? E na dor crônica, você tem como você faz, você não se deixa bater. Então você tem posturas diferentes. Então é um conjunto, né, de percepção de dor, do estado de atenção. Então, se eu estou trabalhando ocupada com outras coisas, a chance de eu perceber a intensidade da minha dor é menor, porque eu não estou focada. Se eu foco na minha dor, vai doer mais. Tem uma Então, frase que eu falo que é assim, tudo que você foca, aumenta. sim. Aí, ansiedade, se junto com a dor eu tenho outros problemas, né? Minha experiência anterior, quanto tempo minha dor demorou para passar. Então, quanto mais tempo. Ah, não, da última vez demorou 3 dias. Pode ser que dessa vez dure um dia, passe no mesmo dia, mas eu estou esperando que ela dure os 3 dias. Então, isso acaba piorando, vai liberar mais cortisol, que vai interferir mais com a neurotransmissão, né? Agora, nas crianças, além do limiar de dor ser diferente, você tem graus de comprometimento de mineralização diferentes, intensidade de deformidades diferentes, muitas vezes fraturas que passam despercebidas porque ninguém procura, porque são linhas muito discretas, ou muitas vezes no raio-x não dá para ver se não olhar com É por estresse, né? Daí não aparece. exatamente. Então, são várias nuances aí que podem levar a essa diversidade na percepção de dor. Mas os kids, os Excellent Kids, da maioria que eu conheço, todos eles têm dor. Os que me falam que alguns não têm dor, assim, é mais dos adolescentes para os adultos. Uhum. Eles têm uma experiência diferente. Eu não sei quando era criança, se é diferente, mas o que eu percebo é que com a idade todo mundo começa a ter dor. Isso é uma coisa que eu tenho me atentado muito e tem vários aplicativos gratuitos aí no celular, tanto para Android quanto para Apple, de diário de dor. E eu acho importante, né, já que todo mundo hoje tem celular, desde os 2, 3 anos para ver galinha pintadinha, que desde cedo se eduque a fazer um registro da dor, porque isso nos ajuda a nortear tratamento, em que ponto que eu vou pensar em intervir nessa dor, se atrapalha ou não. Mas eu tenho vários pacientes que não têm dor. Elas, Sim. assim, não relatam, não atrapalha a brincadeira, não atrapalha rendimento escolar. Então, tem critérios que a gente usa, né, na criança para perceber se ela tem dor. Geralmente é brincadeira e rendimento escolar. E assim, eu tenho aliás, várias crianças que não têm nenhum comprometimento. Entendi. Gratidão pela live. Acho que a gente cai em 1 minuto e pouco. Sigam a Soraya no Instagram dela, no meu. É a primeira de muitas, eu acho. Muitas. Soraya foi um presente. E acho que a gente tem muito a contribuir, né, pela comunidade, fazer muitas coisas juntas. Foi uma honra, acho que a gente aprendeu muita coisa. A live vai ficar disponível aqui e vou tentar também passar para o canal do YouTube. Deixa uma mensagem aí, Soraya. Gente, não desista, não fique com dúvidas, porque eu acho que a função do médico também é tirar muitas vezes a fantasia que tem na cabeça quando você imagina que as coisas possam estar acontecendo e nem sempre estão. Então, perguntem, a gente está à disposição. Isso, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijos que vai cair, falta 13 segundos. Não desistem, persevere.